Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, eu sou Gildo Oliveira, você está no canal 100% Abelha Sem Ferrão. Eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente, eu vou começar esse vídeo agradecendo aos mais de 300 novos inscritos, que chegaram no canal nesses últimos dias. A gente fica muito feliz, ao perceber que o nosso conteúdo está atingindo a mais pessoas e mais pessoas estão se inscrevendo. Mas também a gente fica um pouco preocupado, com essas 300 novas pessoas. Isso nos mostra que a gente tem que produzir mais conteúdo e com a melhor qualidade, trazendo sempre informação de forma coerente e direta, que a gente possa estar ajudando novas pessoas a aprender e compartilhar com essas pessoas o pouco conhecimento que a gente tem, que muitas vezes é muito para a pessoa que está começando. A gente fica super feliz mesmo, ao perceber que está chegando gente nova aqui no canal e as pessoas estão gostando do conteúdo. Muito obrigado. Se você chegou agora, se inscreve, curta e compartilha. Isso é o de praxe, a gente vai pedir sempre. E aqui nesse vídeo hoje, eu vou estar respondendo a pergunta do amigo Victor Leite, que mandou uma pergunta para mim num dos vídeos que eu fiz falando sobre mel dedicado, uma live que tem aí no canal. Eu vou deixar no card, no final desse vídeo, essa live para quem quiser assistir e quem quiser entender o que é esse mel dedicado, certo? Então assim, vai estar na tela aí, vai estar aparecendo na tela a pergunta que ele me fez e eu vou estar respondendo isso agora, ou a pergunta que ele me fez, que o Victor Leite me fez. O que é que acontece? Ele me perguntou basicamente se era possível fazer meliponicultura migratória. A gente sabe que muita coisa da meliponicultura ainda é tabu, muita coisa ainda gera um pouco de preocupação. Muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade com alguns assuntos. E essa questão de meliponicultura migratória é algo muito novo. Se você for olhar para a apicultura, o apicultor ele já faz migratória há muito tempo. Um dia desse estourou na net aí um vídeo, só que eu não posso postá-lo aqui, de uma caminhonete virada, com abelha para todo canto, certo? E aquele pessoal ali, ele estava fazendo justamente isso, estava fazendo a meliponicultura migratória, ele estava levando enxame de um lugar para o outro para poder aproveitar as floradas subsequentes e produzir mais mel. Então ele leva, por exemplo, a florada de eucalipto, leva as colônias para o eucalipto. A florada de laranja, leva as colônias para a laranja. Então eles ficam migrando, então por isso que o nome é apicultura migratória. Dá para fazer isso com abelha sem ferrão? O que é que vocês acham? Eu tenho uma opinião e vou falar sobre ela. E como sempre, deixa um comentário aí, sempre deixa um comentário, perguntem pra gente, vamos trocar ideia e também sugestão de vídeo. Se você tem uma sugestão de vídeo, bota aí embaixo que a gente de repente pode trocar uma ideia aí. Se for um assunto que eu domino, a gente vai falar. A questão principal quando a gente fala em meliponicultura migratória é o seguinte: diferente da apis, e aqui hoje eu vou usar muito a apis como base. Por que, Gildo? Porque é o que eu tenho de comparação. Eu tenho para comparar, é um modelo que eu tenho. É a abelha também, a diferença é que tem ferrão, enquanto que outras abelhas que a gente, no caso aqui, que é o foco do nosso canal, não tem ferrão. A apis, ela tem uma preferência floral, como eu tenho uma preferência alimentar. Eu gosto de determinados alimentos e de outros não. Vocês percebem que eu uso sempre analogias. Eu sou professor de formação, então é uma maneira de ajudar no entendimento. Então eu uso analogia com a vida real das pessoas, comparações, para a gente poder entender. Então todo mundo tem preferência alimentar. A apis ela tem também. Porém a abelha apis, diferente da abelha sem ferrão, ela visita tudo. Toda flor a apis vai. Toda flor. Claro que se tiver duas árvores floridas, uma que a preferência dela é por aquela flor, ela vai primeiro, depois ela visita a outra. É como se a gente chegasse num restaurante com bastante fome e tivesse duas comidas, uma que eu gosto e uma que eu gosto mais ou menos e nem gosto. Mas é o que acontece, eu como a que eu gosto, não enche minha barriga, e eu sei que eu preciso comer mais, eu vou e como a que eu não gosto. Então a apis ela visita tudo. Ela pega flores minúsculas a flores gigantescas, ela vai lá em cima, nas árvores mais altas, até lá embaixo, nas plantas mais rasteiras. Já a abelha sem ferrão, gente, é diferente. Não é à toa que o Brasil, nós temos várias espécies idênticas em alguns estados e espécies diferentes. Então, isso mostra o quê? Que nem toda abelha vai em toda flor. Por quê? Porque nem todo estado tem o mesmo bioma, tem o mesmo tipo de vegetação. Uma abelha de mata, dificilmente ela vai se adaptar numa caatinga. Pode ter? Pode. Uma abelha que transite entre a mata e a caatinga? Pode. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, assim, é uma coisa que não é usual. Então, assim, eu posso fazer a meliponicultura migratória, eu posso levar umas colônias, Existe um pessoal aqui no Brasil, principalmente lá pro lado de Minas, que aluga colônia. Ele aluga colônia para determinadas plantações, para essas plantações serem polinizadas por nossas abelhas sem ferrão. Ele aluga, é o aluguel. Como é esse aluguel de abelhas sem ferrão? O cara lá, o dono da terra lá, ele faz o seguinte:
ele precisa das abelhas. Ele não tem, eu tenho as abelhas. Ele entra em contato comigo e a gente negocia um preço. Um exemplo, não estou dizendo que é isso, mas um exemplo básico. Digamos que eu cobre a ele R$50 por colônia mensal, certo? Eu vou deixar as colônias aqui por R$50 cada colônia. Eu não estou dizendo que o preço é esse, nem estou botando preço no trabalho de ninguém. De repente é mais barato, é mais caro, né? Vai depender do lugar. Mas o que acontece? Eu deixo essa colônia um mês lá, elas vão polinizar aquela cultura e eu recolho essa colônia e sobra para mim o mel. Toda a produção é minha. Isso é o aluguel de colônia e é um tipo de migração que você faz. Agora, o porém, eu não posso, gente, fazer migratória levando uma abelha que não tem naquele lugar e botando lá. Por quê? Porque essas abelhas dificilmente vão polinizar como deveria, porque não é preferência floral. Elas podem até visitar, mas não vão polinizar como deveria, e elas vão ficar lá sobrevivendo. Além do dinheiro da polinização que eu ganho, eu quero ganhar também o dinheiro do mel, dos insumos. Porém, se a abelha ela não é da região, ela vai produzir quase nada ou vai ficar lá por subsistência. Perigoso até eu perder essa colônia. Então, assim, a grande sacada, a grande jogada é o seguinte, é você entender as preferências florais da espécie que você cria, para você poder fazer meliponicultura migratória. Um exemplo, eu estou na cidade. Aqui a 7 km eu tenho um resto de caatinga, em uma fazenda, de um conhecido. De repente, se eu chegar nele, ô conhecido, deixa eu trazer aqui minhas abelhas aqui, deixar 15, 20 dias aqui, 30 dias aqui para elas produzirem mel. Dá certo. Por quê? Eu vou estar tirando daqui e levando para o bioma igual, que elas vão produzir, né? Que elas vão produzir naquele bioma. Ou posso também pegar uma monocultura, né? Mas desde que minhas abelhas elas visitem aquela planta. Eu não posso levar, por exemplo, uma abelha que não vai polinizar o morango para polinizar morango, entendeu? É isso que ele está falando. Na pergunta dele, ele fala isso, que justamente sobre o mel dedicado. Ele achava que o mel dedicado seria aquele mel que você bota a abelha para produzir de uma determinada planta. Enquanto a gente entendeu lá na live que o mel dedicado é outra coisa. Se você não viu essa live, gente, como eu disse, eu vou deixar o card no final aí, vai ficar aí no final do vídeo para você assistir. Assista, né? Dê aquele apoio, dê aquela curtida. E sempre vou dizer isso aqui. Tá gostando do conteúdo? E não é inscrito? Se inscreve. Se você já é inscrito, compartilha, deixa um joinha e deixa, gente, comentário. Não assista os vídeos sem deixar um comentário, né? Pausa o vídeo aí um minutinho e vai lá e escreve um comentáriozinho, né? Um oi, um olá. Isso vai ajudar demais o YouTube a entender que a plataforma, na verdade, que essa é a estratégia do YouTube. Ele precisa que as pessoas comentem, deixem um joinha, deixem um like, justamente para quê? Para ele entender que a situação, que o canal, ele é importante, é relevante, e aí ele impulsiona. Se o canal publica um vídeo, não tem um comentário, não tem um like, não tem uma inscrição, ele entende que aquele vídeo não é interessante e não empurra para eles o que o YouTube quer. Ele quer vender o conteúdo deles. E o conteúdo deles é o quê? A propaganda. E aí ele impulsiona o canal que gera maior número de propagandas. Voltando ao assunto, então assim, é possível fazer migratória. É possível. Inclusive eu posso ter até passado, pessoal, alguma coisa aqui que né, deixei pelo caminho. Você bota aí no comentário para a gente trocar uma ideia. Então assim, é muito possível de fazer. E é prático também. E é lucrativo. Desde que você respeite, eu estou sempre dizendo, respeite suas abelhas. Você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que o importante em todo esse jogo aí, nessa criação toda, é o que a abelha precisa, não o que eu preciso. Eu quero fazer migratória. Eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que fazer migratória para uma área que tenha planta que minha abelha polinize, que minha abelha ela tenha condição de coletar néctar ou pólen daquela planta, para ela sobreviver e produzir mel. O objetivo, normalmente, de apicultura migratória é a produção de mel. De meliponicultura migratória também pode ser a produção de mel, além da polinização. Os caras que polinizam, por exemplo, nas produções de laranja lá em São Paulo, que eles botam abelha, o dono da fazenda, o interesse dele é na polinização da laranjeira para produzir mais laranja. O apicultor, ele vai estar ajudando na produção de laranja, e também vai estar ganhando com a produção de mel. E se esses enxames forem alugados, ele vai estar ganhando também com o aluguel da colônia. Então, assim, é muito possível, é viável. Agora eu tenho que entender a logística da minha abelha. Sempre falo isso, prestem atenção nas abelhas de vocês, né? Tem uma logística que eu tenho que seguir. O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender a preferência das minhas abelhas, minhas colônias. Eu tenho que entender o que elas precisam para sobreviver, para poder fazer o que é correto para elas. Muitas vezes eu penso em mim e esqueço da colônia. E a colônia, nesse caso, é o que é mais importante, porque ele é o ser que vai estar fazendo toda essa jogada. E eu não posso expor minha colônia num ambiente que eu vou matar ela. Eu preciso fazer o quê? Que ela cresça mais e melhor. Então a gente tem que entender justamente isso. Eu preciso que vocês, que eu também entenda, que muitas vezes não entendo, que
que o importante não é o que o meliponicultor quer, é que as abelhas precisam. Dá para fazer migratória? Dá. Eu posso fazer migratória? Posso. Eu posso levar minhas abelhas para uma produção específica, um tipo de planta específica? Pode. Mas eu tenho que levar em consideração se minha abelha visita aquela planta e se ela vai ter condição de polinizar e vai produzir alguma coisa com aquela planta. Ou seja, pólen, ou seja, néctar. Se você não quer, por exemplo, fazer nenhuma cultura específica, mas você pode levar para um local onde tenha, né, todo o ecossistemazinho lá com as plantas que elas visitam, que você vai, por exemplo, produzir mais mel. Você está com meliponário na cidade, produz pouco. Você basicamente está criando a abelha nativa da sua região, porém não tem produção nenhuma na cidade. Aí você leva essa abelha por um período de florada para uma região, para um determinado local, e lá você vai conseguir produzir mel ou outro insumo. Né? A gente tem que entender que a abelha sem ferrão ela não só produz mel. A abelha sem ferrão ela produz outras coisas. Eu posso produzir o própolis, que esse própolis vai me dar atrativo, esse própolis vai me dar o extrato de própolis, certo? Que já é uma fonte de renda a mais. Produzir também a cera, que é algo muito caro. A cera de abelha sem ferrão, o quilo da cera de abelha sem ferrão, em relação ao quilo de abelha de ápice, é 100% a mais do valor, bem mais. Essas abelhas sem ferrão podem estar usando também para levar bem-estar, né? Você levar essa abelha sem ferrão, por exemplo, para um abrigo de idoso, né, para ficar lá, tem um meliponário lá, no lugar que tem uma mata. Se você pedir permissão, é claro, e alguém deixar, aquele meliponário ele vai estar levando bem-estar para a pessoa, além de você também produzir o mel. Então, assim, as colônias elas podem ser usadas das mais diversas formas, desde que você respeite o espaço, a abelha, o que a abelha precisa. Como sempre, eu vou ficando por aqui no zumbido das abelhas. Espero que este conteúdo, hoje minha língua está travando que só, espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Se você gostou, apoia a gente aí. Como é que eu te apoio, Gildo? Se inscreve. Ah, eu já estou inscrito. Deixa um joinha. Ah, eu já deixei um joinha. Deixa um comentário. Ah, eu já deixei um comentário. Compartilhe em suas redes sociais. Ajude o canal a crescer para mais pessoas receberem conteúdos como esse. Espero que vocês fiquem com Deus e eu vou ficando por aqui no Zumbi das Abelhas e até a próxima oportunidade aqui no meu, no seu, no nosso canal 100% Abelha Sem Ferrão. Fui!